vai lá, pessoal, ó, continuando. O que a gente viu, inclusive agora a abrangência, tá certo? Vimos também a estrutura da LRF e vimos os 4 eixos que formam a LRF. Agora nós temos uma coisa muito importante, é o 10º tópico agora, tá? Por que ele é muito importante? Por que eu o considero muito importante? Porque a maior parte das limitações de alguma condição envolve isso aqui, que é a chamada receita corrente líquida, tá? Tá? O que é essa? Isso aqui tá lá no artigo, 2, tá? Da LRF, eu acho que é na linha D, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça não, tá? A receita corrente líquida, ela é apurada você somando as receitas que são correntes, tá? Mais menos as deduções, tá? Então, o que é escrito? Que são as duplicidades, são chamadas duplicidades, tá? Então, olha só, essa corrente, receita corrente líquida, tá lá no parágrafo 3º, tá? Tá lá no parágrafo 3º, a explicação, como ela é apurada, tá? Tá? Então, a receita, ela será apurada, somando-se, tá? Somando-se as receitas, ele não fala, mas são as receitas, é claro, apenas as correntes, embora ele não fale, a gente coloca aqui, tá? Lembrando que isso não está lá no texto da lei, arrecadadas, tá? Não são as previstas, são as que já foram efetivadas, já foram arrecadadas, tá? No mês de referência, e nos 11 meses anteriores. Excluídas as duplicidades, tá? Excluídas as duplicidades. Como assim duplicidades, pessoal? Ué, a União, ela transfere dinheiro para os estados, obrigação condicional. Então, o que acontece? Você vai ter a entrada desse dinheiro na forma de receita, vai ter a saída dele como o quê? Como despesa. O que acontece? Você tem que evitar, por isso você tem que excluir essas coisas, porque elas geram duplicidade de contabilização. Então fica contabilizado 2 vezes, então você está contando com o dobro do valor. Então olha só, então como que é feito? Receita corrente, ela é apurada somando-se as receitas correntes arrecadadas. Cuidado com isso na prova, já foi pega de mais de uma prova. Não é qualquer, são as receitas o que? Arrecadadas, não são as previstas, as estimadas. São as efetivas, as arrecadadas. E detalhe, não é receita corrente líquida, então você tem que tomar cuidado para na hora da prova ele não colocar no meio uma receita do tipo que de capital, tá? No mês de referência e nos 11 anteriores, ou seja, é dela para 11 para trás. Você soma as receitas arrecadadas naquele mês. Se você está apurando a receita corrente líquida em julho, você vai ter que pegar julho, aí somar com as receitas de junho e assim vai. Então entenda que não obrigatoriamente é um ano,
tá? É um ano para trás do que você está. Mas isso não quer dizer que vai corresponder a um único exercício. Pode corresponder, e a maior parte dos casos, inclusive vai acontecer, de pegar receitas de um exercício e de outro exercício, tá? Porque é do mês de referência e 11 para trás, tá? Então lembre-se que pode entrar em mais de um. Como é que eu faço? Somo as receitas chamadas receitas o quê? Receitas correntes. Então quais são essas receitas correntes? Receitas de... Antigamente chamada receita tributária, hoje não é mais chamada assim, é chamada receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Somado com quem? Com as receitas de contribuição. Receitas de contribuição. Somado com quem? Com as receitas chamadas receitas de serviços. Somado com as receitas chamadas receitas industriais. Somado com as receitas agropecuárias. Somado com quem? Somado com as receitas chamadas receitas transferências correntes. Somado com quem? Com outras receitas correntes. Beleza. Então basta você somar essas receitas, você vai achar RSL? Não. Você vai achar, quando você somar isso aqui, você vai ver o que? A receita corrente, bruta, não é a líquida, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar dessa receita corrente bruta e vai retirar o que? As deduções menos as deduções, tá? Só que essas deduções podem ser a nível de quê? De União, de estados, de municípios e Distrito Federal, tá? Municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque tem coisas que só a União vai conseguir fazer. Tem coisas que só o Estado vai fazer, tem coisas que é apenas para os municípios, tá? Então, na verdade, aqui são tirados 5 tipos de deduções, tá? Da União. Da União, quer dizer, desculpa, são 4, tá? Então, ó, da União, o que eu tiro da União? Da União, eu vou tirar as contribuições das empresas e dos trabalhadores para a Previdência, tá? Para a Previdência. Então, contribuições para a Seguridade Social. Tá? Aí vou tirar também o que? Vou tirar as transferências obrigatórias
obrigatórias constitucionais para os estados, tá? Aí tenho que tirar também o que? As contribuições dos servidores, contribuição dos servidores para o regime próprio, de aposentadoria, tá? De previdência. Regime próprio de previdência social, tá? Regime próprio de previdência. Tá? Aí nós temos que tirar também a compensação entre os regimes previdenciários, tá? Compensação financeira entre Regime Geral de Previdência Social e RPPS. Ó, Regime Geral de Previdência, que é pago pelos particulares, tá? E o RPPS, que é pago por quem? Ó, trabalhadores autônomos, e são pagos por quem? Pelos servidores públicos, tá? Então, o que acontece? Preste atenção, ó. Existe o quê? As transferências obrigatórias da União, em termos de imposto, por exemplo, da União para os estados, assim como existe o quê? A contribuição da população para o INSS, para o regime geral da Previdência. Existe a contribuição de quem? Dos servidores públicos para o regime próprio, e existe uma compensação entre essas dois regimes, tá? Para não ter duplicidade. Então tudo isso você tem que tirar. Se for no caso dos estados, tá? No caso dos estados, o que você é obrigado a retirar? Aí não vai ter transferência de quem? Não vai ter a transferência para os estados, porque estamos falando dos estados. Então nós vamos ter que retirar o quê? A transferência para os municípios. Nós temos que tirar também a contribuição dos servidores, tá? Porque existe servidor estadual. Temos que tirar também a compensação, tá? Financeira, compensação financeira entre o sistema, compensação financeira entre os sistemas previdenciários, ou seja, RGPS e RPPS, tá? E também temos que tirar o que a gente chama de, como que é o nome? Duplicidade duplicidade de contabilização, tá? Na contabilização. Tá certo? Na contabilização do mesmo recurso. E no caso dos municípios, só são 3. Por quê? Porque ele não tem que transferir para ninguém, tá? Então, no caso dos municípios, nós só temos que tirar 3, tá? São os mesmos dos estados, só que eu não tenho o quê? Ó, então eu tenho o quê? Eu não tenho a transferência, então eu tenho a mesma contribuição dos servidores,
Temos que tirar também o que? A compensação financeira. Compensação financeira. R, G, PS e RP, PS, que são os regimes de previdência, e duplicidades na contabilização de recursos. Na contabilização, tá? Então preste atenção, ó, agora que são elas. Então, o que vai ser a receita corrente líquida, a famosa RSL? A RSL vai ser igual a quem? Vai ser igual a receita corrente bruta, menos a soma das deduções. Tá? Então é isso que será, é assim que a gente calcula a receita corrente líquida. Tá? É dessa forma que nós calculamos a receita corrente líquida. Tá? Então lembre-se que a receita corrente líquida, ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores, diminuídos das duplicidades, essas deduções que a gente acabou de ver, tá? Lembrando-se que, dependendo do ente federado, por exemplo, no caso da União, ela recebe o quê? Ela recebe recursos, tá? Ela recebe recursos para contribuição para o Previdência, para o INSS, tá? Então tem que descontar esse valor, porque vai entrar como uma contribuição, tá? Mas vai sair mesmo valor, tá? Aí temos também as transferências obrigatórias. Ele recebe, mas tem que repassar para quem? Para os estados. O estado tem que passar para o município. Então nos dois tira. Essa parte de contribuição das empresas empregadas para a Seguridade Social é só a nível de União. Nível de estado e município não tem isso. Mas a União e o Estado vão ter transferências obrigatórias condicional da União para o Estado e do Estado para o município. O município não tem nem essa primeira, nem a segunda, tá? Agora, contribuição dos servidores, tem nos três. Compensação entre... compensação financeira, tá? Compensação financeira entre os regimes previdenciários. Regime geral da Previdência, que é para a galera, e o regime próprio da Previdência, que são dos servidores públicos, tá? Ficou claro para vocês? Então, copia, por favor. Vai lá, pessoal, para a gente entender, testar isso aí, vamos fazer uma brincadeira aqui para ver se vocês conseguirem entender, a gente calculando o valor de receita corrente líquida, tá? Então vamos pegar como exemplo assim, ó. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Considerando os dados abaixo, sobre receitas arrecadadas arrecadadas pela União, calcule a RSL, ou seja, receita corrente líquida, tá? Os dados são assim, ó. Vamos ver. A rúbrica é o nome que a gente dá para o gasto. Foi receita ou foi despesa com o quê? Foi receita com o quê? Isso é chamado de rúbrica, tá? Então, ó, aqui nós temos a rúbrica,
a rubrica, e aqui nós temos o valor, tá? Então, 3, 4, 5, 6, 8. Então tá, vamos lá. Primeiro deles, vamos colocar aqui uma contribuição de servidores. Contribuição dos servidores. Dos servidores. Contribuição dos servidores. Contribuição de servidores. Contribuição de servidores para custeio. Eu estou colocando como aparece, tá? Para custeio de seu sistema previdenciário, tá? Para o seu sistema previdenciário e assistência social. Isso, inclusive, independente de qual órgão que seja, isso aqui estaria em que orçamento? O orçamento de Seguridade Social, tá? Isso aqui é só para relembrar. Tá? Vamos colocar o valor de 400. Tá? A segunda coisa seria operações de crédito, receitas de operação de crédito. Então, ó, operações de crédito. Operações de crédito. No valor de 600. Aí vamos ter o terceiro aqui, receitas industriais. Receitas industriais no valor de 500, por exemplo. Aí vamos ter aqui receita para compensação entre os sistemas previdenciários, tá? Que tem nas três esferas, tá? Entre o RGPS e o RPPS, tá? Um valor de 200. Aí nós vamos ter, isso aqui são casos de milhões, tá? Tô falando 200, aí você pode achar que é 200 real, né? Não. Receita de contribuições. Receita de contribuições. Receita de contribuições no valor de milhões, tá? Alienação de bens. Alienação de bens no valor de 700. Aí temos receita de impostos, taxas e contribuições. Receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria, não é contribuições, porque receita de contribuições é uma coisa, receita de contribuição de melhoria é outra,
tá? São por motivos diferentes. O valor de 1.500.000 e transferências. Transferências correntes no valor de 300, tá? Mas aqui eu estou falando de todas elas, eu não estou falando da transferência da União para os estados. Cuidado com isso, tá? Então preste atenção, ó. Primeiro, contribuição para custeio vai entrar no cálculo? Vai. Somando ou diminuindo? Essa contribuição é uma dedução, porque ela vai ter entrado ela como receita de contribuição. Então eu vou ter que, ela vai entrar como receita de contribuição e vai sair como despesa de mesmo fim. Então eu tenho que tirar isso aqui porque eu não posso pensar no cálculo disso como sobrando dinheiro, não é líquido, tá? Então isso aqui vai ser o que? Vai ser dedução. Isso aqui é dedução. Isso aqui é dedução. Essa aqui, operação de crédito. O que é operação de crédito? Receita de capital. Então, como ela é receita de capital, não vai entrar no cálculo. É uma receita de capital. Então, não entra no cálculo. Tá? Receitas industriais. É um tipo de receita corrente. Então, é receita corrente. Então, como é receita corrente, entra no cálculo somando. Vou botar de outra cor aqui para distinguir bem. Então essa aqui, que é a operação de crédito, ela não entra no cálculo justamente por ser uma receita de capital. E aqui a gente está apurando a receita corrente líquida. Receita de capital. Tá? Vamos lá. Receita para compensação entre os sistemas previdenciários. O que é isso? Isso vai ser uma dedução, porque duplicidade. Tá? Então isso aqui vai ser uma dedução. Próximo. Receita de contribuições. Tá? A receita de contribuições, não a contribuição dos servidores para custeio. Tá? É a receita de contribuições envolvendo todas elas, é uma receita corrente. Então entra no cálculo somando. Diferente da compensação dessa contribuição. Receita corrente. Tá. Aí, vamos lá. Depois, o que vem? Alienação de bens. A alienação de bens é o quê? É uma receita de capital. Então, como é uma receita de capital, não vai entrar no cálculo. Receita de capital não vai entrar no cálculo. Vamos lá. Receita de impostos e taxas. O que é isso? Receita corrente. Se é uma receita corrente, então ela vai entrar somando no cálculo. Tá? Vamos lá. Transferências correntes. O que é isso? Receita corrente. Receita corrente. Porque eu não estou falando da transferência da União para o Estado. Senão teria que estar especificado. Transferência dos impostos constitucionais da União para os Estados. Aí eu teria que colocar ela como dedução. Mas aqui é o total da receita, de transferências correntes, tá? Então vamos lá. Como é que eu calculo a RSL? Ó, a RSL, ela vai ser calculada. A RSL vai ser calculada com a receita corrente bruta menos as deduções. Então vamos achar o valor do RCB, da receita corrente bruta, tá? Então, ó, RCB vai ser as correntes. Então vai ser 500 mais 1.000 mais 1.500 mais 1.500 mais 300.
Ao todo isso aqui dá quanto? Ó, 500 mais 1.000, 1.500 mais 1.500, 3.000 mais 300. Então o RCB é igual a 3.300, tá? Na receita corrente bruta. Isso aqui é receita corrente bruta. Agora as deduções. Quais são as deduções que nós temos aqui? Vamos somar as deduções. As deduções 400 mais 200. Ou seja, de deduções nós temos 600, tá? Agora, a receita corrente líquida vai ser o quê? A receita corrente líquida vai ser a receita corrente bruta, 3.300 menos os 600, que é igual a quanto? É igual a 2.700. Esse é o valor apurado da receita corrente líquida. Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado claro para vocês. Para mim ficou claro. Tá? Lembrando que RCB é a receita bruta, tá? Tá? RCB aqui é a receita bruta. Receita corrente bruta. Receita corrente bruta. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês isso aí. Não tenha ficado dúvida para vocês sobre esse assunto, tá? Então lembre-se que a receita corrente líquida ela é apurada quando eu somo o quê? As receitas correntes arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores, tá? Não é só no mês de referência, é no mês de referência e dos 11 meses anteriores, menos as duplicidades, são aquelas deduções que a gente viu, tá? Ficou claro até aqui ou não? Cuidado, não some receita de capital. Segundo, cuidado para ver se soma ou diminui. Por exemplo, transferência da União para os estados, transferência constitucional da União para os estados. Isso seria uma dedução. Agora, transferência corrente significa que é o total. Receita de contribuições é o total, então é uma receita corrente bruta. Mas se fosse contribuição dos servidores, aí é uma contribuição específica, que é duplicidade, que gera duplicidade. Por isso que eu tenho que te retirar, na verdade, das contribuições, essas contribuições dos servidores. Ficou claro para vocês? Copia, por favor. Para fechar essa parte de receita corrente líquida, presta atenção agora aqui, tá? Então, ó, em relação à receita corrente em relação à receita corrente líquida, nós temos que prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Em relação à receita corrente líquida, nós temos que prestar atenção agora, ó. Atenção, tá? Cuidado, cuidado, perigo, tá? Isso é só para chamar a tua atenção. Seguinte, ó, quando trata lá no artigo 2º, tá? Lá no artigo 2º, que vai falar dos conceitos, aí fala, se eu não me engano, na linha D, sobre receita corrente líquida, tá? Nós temos que tomar cuidado com alguns parágrafos lá, tá? Que vão falar de duas coisinhas, ó.
vai falar disso aqui, ó. São computados no cálculo da receita corrente líquida, tá? Então, existem situações que são atípicas e que terão que ser computadas na receita corrente líquida, tá? Terão que ser computadas, são computadas no cálculo da receita corrente líquida. E existem casos que, atípicos também, que não serão computados no cálculo da SL. Não serão computados no cálculo da RSL, tá? Então preste atenção, ó. Os que são computados, que são colocados lá como casos atípicos, tá? São os valores recebidos e recebidos, pagos e recebidos, valores pagos e recebidos, tá? Valores pagos em decorrência. Aí tem duas situações, tá? Em decorrência. Aí tem o primeiro caso, que é a emenda constitucional número 87 de 1996, conhecido como Lei Candir. Tá? Que é referente, vocês sabem aqui, isso aqui é referente a impostos sobre de estados e municípios, sobre estados e DF, tá? Sobre circulação de mercadoria, tá? Isso que é a Lei Candir, tá? E sobre prestação de transporte como é que se fala? Interestadual e intermunicipal. Estadual e intermunicipal, tá? Isso é a Lei Candir, tá? São valores recebidos da União, tá? Pelos estados e DF sobre circulação, são compensações feitas, tá? São impostos dos estados e do imposto do DF dos estados sobre circulação de mercadoria, que são abatimentos que eles dão. E o outro é a parte de quê? Parte do nos atos de dispositivo constitucional transitório, nós temos o ato 60, tá? Nesse ato 60 também que é relacionado a isso aqui, ó, a Fundeb, tá? Que é o fundo de ensino, tá? Então, nesses dois casos, esses valores são computados, Lei Candir e Fundeb, tá? Agora, preste atenção, não são computados, eu vou botar numa cor diferente para não confundir quais são os computados e quais não são computados, tá? Os não computados são referentes na RSL
do DF, e dos estados do Amapá e Roraima. Lembra que esses dois estados eram territórios, tá? Então, o que acontece? Não serão computados na receita os recursos recebidos da União para atender, tá? O inciso quinto do parágrafo primeiro da emenda constitucional 19, tá? Aí são 3 casos que nós temos lá. Lá nós temos o caso do artigos lá da emenda constitucional, tá? Nós temos o caso lá do artigo lá da emenda constitucional número 19, lá no artigo 19, tá? No artigo 19, inciso 5º, que aí é um caso que também não vai ser, que são recursos para pagamento com pessoal, tá? Pagamento com pessoal, tá? Com pessoal do Distrito Federal, tá? Do Distrito Federal e dos Amapá e Roraima, com custeados lá na... Aí vai ter os 2 casos, tá? Os 2 casos, tá? São justamente não era a emenda constitucional, nossa, viajei, perdão, tá? Ai, desculpa, perdão, tá? Fiz confusão entre artigo e emenda. Ó, são relacionados, tá? Então lá no artigo, no inciso 5º do parágrafo, do parágrafo 1º do artigo 19, uma emenda constitucional, artigo 19 da Constituição Federal, tá? Aí, lá tem justamente quais são os casos. Aí os casos que estão lá são os recursos recebidos da União, recursos recebidos pela União, tá? Pelo DF, Amapá e Roraima, que eram os antigos estados, tá? Ou territórios. Amapá e Roraima, tá? E Roraima para gastos
com pessoal para manter para manter organizar e manter poder judiciário manter poder judiciário e MPDF, tá? MPDF e defensoria, porque é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, DF e Defensoria Pública, tá? E Defensoria Pública dos Territórios. Tá? Então, ó, os recursos recebidos no DF para manter o que? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para manter o poder judiciário, tá? Por exemplo, é TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Então não serão computados na receita corrente líquida, porque eles foram extintos desses territórios. Mas ainda se recebe dinheiro por causa disso aí, tá? Por causa do serviço que o Tribunal de Justiça faz, que o Ministério Público faz, e também a Defensoria Pública dos Territórios. Vamos lá. Isso tá lá no artigo 21, e lá no artigo 21, inciso 13. No artigo 21, inciso 14, que são os dois, tá? Referentes que o artigo 19 faz referência, que não são computados. Nós temos que colocar, organizar e manter, organizar e manter, organizar e manter como é que se fala? A PCDF, bombeiros militares, tá? Cuidado para não confundir com os civis. Bombeiros militares e bombeiros militares do DF, polícia penal, tá? Polícia penal do Distrito Federal e PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal, tá? Aí o terceiro caso, tá, que também não entra, porque esses dois estão no artigo 21, tá? Esses dois estão no artigo 21. Então entenda bem, ó. Não são computados o que está lá no inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19, tá? E esse inciso faz referência a dois incisos do artigo 21, para você saber quais são os que não são computados. São os recursos recebidos para isso e os recursos recebidos para isso. Ou seja, ou são recursos recebidos para manter o Poder Judiciário, Ministério Público do DF e Territórios, que é Poder Judiciário, Tribunal de Justiça e Territórios, tá? Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ou para manter e Defensoria Pública dos Territórios, não serão computados, tá? E também lá no artigo 21 também fala que os recursos recebidos da União para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, Bombeiros Militares do DF, Polícia Penal e Polícia Militar do Distrito Federal, assim como o fundo próprio do Distrito Federal para execução de serviço público da segurança, tá, por exemplo, não vão ser computados, tá? Aí o que acontece? Preste atenção. Além disso, tá? Além disso aí, porque isso aqui está no artigo 21, tá? Então o artigo 19 faz referência ao artigo 21. Aí lá na emenda, agora sim, ó, lá o terceiro caso, tá? É
o artigo 19 faz referência à emenda constitucional. Agora sim, a emenda constitucional, essa confusão que eu fiz na hora. A emenda constitucional como que é o número? O artigo 31, desculpa. O artigo 31 da emenda constitucional emenda constitucional número 19, tá? Aí ela fala do que? Essa aqui fala da parte de pagamento de pessoal, polícia civil, bombeiros, polícia militar, e servidores municipais quando Amapá e Roraima, estados, tá? Ou estados não, territórios. Tá certo? Então preste atenção para vocês entenderem direitinho. Então é o seguinte, olha só. Distrito Federal se tornou capital do Brasil, certo? Como o Distrito Federal ele não é um estado nem é um município, é um distrito, tem uma caracterização diferente. Então o que acontece? E tínhamos os territórios, Amapá e Roraima, que viraram estados. Então o que acontece? Existem servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou mesmo que eram servidores municipais, tá? Que eles foram na época que Roraima e como é que se fala? E Amapá eram o quê? Eram territórios, tá? Então, ainda, embora tenha virado estado, os servidores ainda são servidores municipais, certo? E você ainda fala da Polícia Civil daquele território, tá? Então mudou. Então isso não vai ser computado mais porque foram extintos. Então não vai ser computado na receita corrente líquida. A mesma coisa vai acontecer com um fundo que existe de segurança para o Distrito Federal, tá? Fundo próprio de segurança. Por isso é que fala do que? Para pagamento de pessoal, para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, bombeiros militares do DF, Polícia Penal e Polícia Militar de Segurança, que é o Fundo de Segurança para o Distrito Federal, fundo próprio. E também existe os recursos recebidos aí, tanto pelo Distrito Federal, porque olha só, essas últimas duas partes, embora uma esteja na emenda constitucional número 19 e outra esteja no artigo 21 da Constituição, ambos os casos referem-se a pessoal, tá? Pessoal com a Polícia Civil, Polícia Distrito Federal. Essa aqui em relação ao DF, essa aqui dos antigos territórios que viraram estados, tá? E o outro que não conta são os recursos recebidos pelo Distrito Federal, Amapá e Roraima para gastos com o pessoal para manter o Poder Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o que mais? E Defensoria Pública dos Territórios, tá? Então ficou claro? Isso não são computados. O que é computado, que não é muito falado, é a Lei Candir, que são os impostos recebidos por circulação de mercadoria e para prestação de transporte interestadual e intermunicipal. Como eu falei, cara, eles normalmente nem especificam mais. Isso aqui foi mais para clarear para vocês. Eles vão falar Lei Candir e vão falar Fundeb. Aqui sim, ele pode entrar os servidores
os servidores municipais do antigo território do Amapá serão considerados. Não, não serão computados no cálculo do Receita Corrente Líquida. A mesma coisa vai acontecer no caso do Ministério Público do Distrito Federal, no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e até mesmo nas defensorias públicas dos territórios, tá? Então copia, por favor.